Aí uma aramação de uma pata de vaca. Nós temos um pré-bonsai, já tem um esboço pronto, esse esboço eu já tenho feito há algum tempo, então ele já está na minha cabeça, eu não vou precisar olhar. Eu já estou aí medindo o arame necessário para enrolar o tronco principal. Tá aí o tronco principal. Eu estou enfiando agora, como eu tinha dito, o arame o mais fundo possível no solo e pondo com uma espécie de lastro no tronco, né? Prendendo firme no tronco, mas não ao ponto de estrangular o tronco. Isso é meio demorado, né? Se você olhar bem, eu estou com o ombro levantado, esse ombro tem que estar levantado mesmo porque eu estou segurando o, o vaso, né? Eu estou fazendo força com ele. Mas o outro, não. O outro ele está relaxado porque é justamente o que eu estou mexendo. Olha ali, o arame. Então o outro eu não posso me dar muito ao luxo de retesar esse ombro, né? Esse ombro tem que estar relaxado, senão eu vou acabar quebrando o tronco da pata de vaca, né? Eu fiz aí a escolha de aramar o pré-bonsai plantado no vaso. Como eu tinha dito, não é uma escolha muito agradável, porque o vaso ele limita um pouco os movimentos. Por exemplo, agora você está vendo que o pré-bonsai ele está fixo, né? Se ele não tivesse plantado, eu poderia colocá-lo de cabeça para baixo, poderia fazer um monte de malabarismos, me facilitaria muito mais. Mas me interessou, né, para o futuro dele, me interessou mantê-lo aí, exatamente onde ele está, plantado. Por isso eu resolvi deixá-lo no vaso. Agora, olha aí, repara só nos meus ombros como eles estão relaxados e eu estou aramando. Cada vez que eu dou a volta no arame, eu seguro o arame com o dedo. Tá? Então eu faço força na mão, mas o resto do meu braço, dos meus ombros, os intercostais, eles estão relaxados. Chegou a parte em que eu estou tocando nos galhos e eu estou passando por cima dos galhos. Eu não atropelo os galhos com o arame, senão eu vou destruir uma parte que vai ser importante para o meu bonsai, que justamente vão ser esses galhos. Eu conto com esses galhos já no meu esboço, né? E chegou ao ponto que eu escolhi ser o ápice. Então sobrou ali um aramezinho, esse aramezinho não me interessa. Esse arame vai me atrapalhar, então eu já corto ele. Se ele vai me atrapalhar, eu corto ele. Não é interessante mantê-lo ali, estou cortando o arame, olha ali com alicate, pronto. Está ali o arame cortado, acabou. Me livro desse arame, coloco ele do lado. Agora eu estou fixando bem mesmo o lastro dele na terra. Ele vai ter que ficar fixado algumas vezes, vou fixar, porque eu vou movimentar ele. Então, como esse arame que eu escolhi, ele é um arame mais rígido, né? Ele vai bambear um pouco na terra. Então agora eu começo, olha só, preste atenção, eu já dei uma retesada no ombro, mas eu senti rapidinho que ele estava retesado e relaxei. E comecei agora a trabalhar. Eu seguro firme com a mão tem que segurar firme, mas com o ombro e com o braço eu deixo praticamente ele cair para ele fazer o movimento. O estilo que eu escolhi foi justamente o ereto informal. Então é um bonsai onde o tronco ele é muito cheio de voltas, né? Esse particularmente vai ser muito cheio de voltas. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso para que o tronco não quebre.
Então tem que estar com o ombro e com a mão muito relaxada, né? E eu tenho que estar com toda a atenção nele. A minha cabeça ele não pode estar em problemas passados, em frustrações passadas, em projetos futuros. Eu tenho que estar agora focado exclusivamente nele, né? Tá aí, eu tô relaxado. Nesse momento, fui obrigado a fazer força porque o lastro na terra cedeu um pouquinho, não tem problema. Ele caiu um pouquinho para o lado, bati no lastro para que ele fixe na terra, porque é uma das características do bonsai é que ele não tem a raiz de fixação, né? Mesmo esse pré-bonsai, ele não está tendo raiz de fixação. Então ele tem muita raiz de alimentação, né? Olha ali, na hora que eu tô fazendo o tronco se contorcer, eu tô relaxando a mão, o braço e o ombro em cima dele. Você percebe aí que o meu cotovelo ele praticamente não sobe, né? É ruim você ver o cotovelo subir. Se o cotovelo sobe, é sinal de que você está fazendo força com bíceps, com tríceps. Se o cotovelo está para baixo, já é sinal de que você está atuando muito com a lei da gravidade. Já é sinal que o seu ombro está relaxado. É praticamente um trabalho de meditação, né? Nesse ponto foi o que eu falei, que existe uma interseção, né, entre o bonsaísmo e as artes marciais. As artes marciais precisam do relaxamento, o bonsaísta também precisa do relaxamento, né? Então, muitos artistas marciais usam o bonsaísmo para treinar esse relaxamento, né? E muitos bonsaístas acabam enveredando pelo caminho das artes marciais. Eu, por exemplo, hoje faço artes marciais, mas eu comecei como bonsaísta, né? Então uma coisa foi levando a outra e não foi por mera coincidência. Eles realmente se interligam, né? É quase que uma transferência de energia. Eu agora precisei, o arame grosso que eu enrosquei o tronco me deu atenção sobre o tronco, mas eu achei interessante manter uma posição definida do tronco. Então o que eu fiz? Eu coloquei o tronco numa posição, pelo menos até determinado ponto, e prendi ele na lateral do vaso com um arame fino. Por isso eu escolhi não tirar do vaso, porque o vaso vai me fornecer essas bordas em que eu vou poder amarrar tanto o tronco como os galhos, e vou poder direcionar o tronco e os galhos para uma posição mais harmoniosa. A harmonia é muito importante para o bonsai. Então, valeu a pena eu ter meus movimentos meio restringidos, né? Ter meus movimentos meio tolhidos pelo vaso, porque o vaso me deu a possibilidade também de contorcer o tronco e manter esse tronco contorcido por muito mais tempo. Daqui a uma estação eu vou ter esse bonsai em ponto já de envasamento, né? No caso de embandejamento, né? A gente chama de envasamento, mas ele está envasado. Já vou poder colocá-lo em bandeja na posição do jeito que eu quero, né? Por enquanto ele ainda é um pré-bonsai. Então eu estou começando agora a retirar as folhas que estão me atrapalhando, os galhos que estão me atrapalhando. Como eu tinha dito, eu tenho um planejamento, e quando eu faço um croquis,
eu também estou pensando nesse croquis, que existem alguns galhos que não vão me servir de muita coisa, então no croquis eu já penso em retirar esses galhos, né? Estou ali agora começando a aprontar o ápice para ele coincidir com a base do bonsai, ou seja, o ponto que o bonsai foi plantado. Isso faz parte de uma estética tradicional, né? Os bonsais eretos, o ereto formal, o ereto informal, o estilo cascata, é aconselhável, né, que o ápice dele coincida mais ou menos com a base. É claro que como ele é uma escultura, né, permite aí uma flexibilização disso, né? Como toda arte, é, você tem espaço para criar, mas a tradição aponta para isso, né? E a tradição não é uma tradição aleatória. A tradição significa que você não está fazendo uma escultura qualquer. Essa escultura em especial, ela está reproduzindo uma árvore antiga. E a observação de uma árvore em miniatura antiga indica isso, que o ápice, ele geralmente, ele tende a coincidir com o local em que a, em que a árvore em miniatura, em que o bonsai, né, ou que o pentsai, como diziam os chineses, está plantado, está tocado na terra. Isso foi uma observação dos bonsaístas quando olhavam essas árvores em montanha, né, quando percebiam essas árvores em montanha. É claro, a não ser o estilo cascata ou semicascata, que o ápice se torna uma coisa diferente, né? O ápice ele fica muito, ou o estilo literato, que é quando o próprio bonsai escolhe o seu formato e aí você não tem uma regra definida, né? Uma outra regra importante é que árvores velhas tendem a ter os seus galhos rumando para baixo, né? Eles caem justamente pela idade deles, né? Os maiores galhos caem, né? Só os que ficam bem lá em cima, os mais novinhos, que são poucos, né? É que tendem aí um pouquinho para cima. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou criando esse envelhecimento. A escultura está aí. É em você pegar uma árvore e gerar a impressão de envelhecimento. E para isso vai me servir também a borda do vaso, né? Eu estou amarrando esses galhos para baixo na borda do vaso, justamente para que eles criem essa impressão de que estão pesados o suficiente, pesados pelo tempo, e que estão indo para baixo mesmo. O tempo, estão aí há tanto tempo que já começaram a envergar, né? O peso da folha, o peso das folhas foi tão grande, o tempo foi tão incisivo sobre eles, que eles tendem a se envergar. Por isso eu optei pelo vaso. Eu estou amarrando esses galhos na borda dos vasos. Agora é importante também, é bom ter uma simetria, né? Não uma simetria rígida. É bom ter uma simetria aproximada. É conveniente para harmonizar o bonsai, né? E aí eu não estou falando de uma harmonia
esotérica, né? É uma harmonia estética mesmo. Para harmonizar o bonsai, é bom você manter uma equidistância desses galhos. Então, eu coloquei o primeiro galho numa determinada posição que eu achei bonita frente ao tronco. O segundo vai ter uma certa distância que vai ser a mesma distância do segundo para o terceiro. Então, o primeiro tem uma distância do segundo, o segundo a mesma distância para o terceiro, né? E essa distância eu estou garantindo amarrando esses longos troncos na borda do vaso. É claro que esses longos galhos, desculpe, né? É claro que esses longos galhos não vão ficar aí para sempre, não como forma de longos galhos, né? Eles vão ser cortados com o tempo. Eu estou apenas querendo colocar aí um encurvamento do galho no momento em que ele está tocando o tronco. O que eu quero é isso. São galhos curvos no momento em que ele toca o tronco. Tá? Depois eu vou começar a cortar. Você vai preparando o bonsai assim, passo a passo. Eu agora estou encurvando galhos maiores para dar uma impressão futura de envelhecimento, né? Eu peguei um galinho ali em cima, um pouquinho menor, e eu aramei usando o tronco como lastro, e aramei esse galhozinho que é um pouquinho mais fino, eu aramei com um arame mais fino, né? E aí eu criei algumas curvas bonitas, jogando para baixo também, sempre tentando, a tendência é sempre jogar para baixo para criar essa impressão de envelhecimento, né? É bom você, ao invés de amarrar e puxar para baixo, você fazer aquelas voltas no tronco ou no galho, porque quando você faz voltas no galho, isso te permite você fazer curvas no arame que está em torno que está enroscando o galho, né? E cria e cria curvas no galho que ficam muito bonitas. Quando você simplesmente amarra o galho, você tem poucas possibilidades para isso, né? Mas muitas vezes não vale a pena arriscar você aramar um galho inteiro, né? Repara também que eu cortei as folhas dos galhos maiores que eu estou prendendo no vaso. Eu cortei as que estão mais próximas do tronco. Isso é uma coisa importante. Como esses galhos estão tendendo para baixo, eles tendem para baixo porque eles são velhos. Então, as folhas próximas aos troncos, elas já caíram. Pela idade do bonsai, elas tenderam a cair, né? Pela idade da árvore em natureza, elas tenderam a cair. E evita uma confusão visual, né? Fica mais harmônico você acabar com qualquer folha que esteja próxima ao tronco, tá? É também uma questão estética do bonsai. Estou eu aí, olha lá, pegando o último galho, tá vendo? O último galho longo e levando esse último galho longo para prender na borda do vaso. Percebe que eu criei uma equidistância entre eles, como eu acabei de falar, né? Já só coloquei agora na borda do vaso,
voltando a frisar, esses galhos não vão ficar para sempre desse tamanho. Eu vou esperar eles se folharem bastante, e depois que eles estiverem bem folhados, bem fortalecidos, eu vou começar a poda deles, vou diminuir o tamanho deles, porque eles não estão com uma característica de bonsai, mesmo porque isso não é um bonsai, isso é um pré-bonsai, né? Eu estou apenas começando a lapidar esse bonsai. O bonsai é um trabalho de lapidação. E eu agora vou trabalhar o ápice, né? Para que o ápice do bonsai coincida mais ou menos com a base dele, né? Com o momento em que ele está saindo da terra. É claro que não precisa ser uma coisa assim precisa, nada na natureza é preciso, mas tem que ter um indicativo de coincidência do ápice com a base. Isso tem que existir, né? Pelo menos nos modelos eretos. Isso tem que existir. Cria uma solidez, né? uma coesão no bonsai. Ele não fica uma coisa solta. Né? Pronto. Terminei a parte que eu me propus aí, a parte principal. E aí está, olha só. O meu pré-bonsai